Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Eu gostaria de falar hoje um assunto muito abordado e um assunto até um pouco polêmico, diante de algumas teorias, assim dizendo, algumas teorias de alguns centros de teologia. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre a parábola do rico e do Lázaro. O que vem a ser esta parábola, essa história que está registrada aqui no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia um homem rico e se vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então veja bem, quem é o homem rico que se vestia de púrpura desta parábola? Nós não podemos esquecer que este texto se trata de uma parábola, não é uma história real, não é uma história verídica. O próprio Machia, ele escreve esta parábola, ou melhor, ele conta esta parábola que aqui o apóstolo Lucas escreve para nós mais detalhadamente. Ele conta esta parábola porque a Bíblia, ela funciona desta maneira. A Bíblia, ela foi escrita por parábolas. O que isso significa? Que os escritores da Bíblia, tanto os profetas, como os discípulos, os apóstolos e até mesmo o Machia, eles usam as coisas materiais para poderem explicar as coisas espirituais, como lembramos agora da passagem do apóstolo Paulo, ele conta lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, ele fala da armadura de Deus. Ele diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Nesse momento em que o apóstolo Paulo está falando da armadura de Deus, ele está olhando para um soldado romano que vestia-se de toda a armadura, de todo o complemento que a armadura tinha, de capacete, de peitoral, de escudo, de espada, de sapatos, de guerras. Então, olhando para aquele soldado, ele escreve esta parábola, ou melhor, ele conta essa história, ele leva a história do soldado com aquela armadura para o mundo espiritual. Ele olhando para aquele soldado, ele olha então para o povo e diz: revestir-vos da armadura de Deus, da armadura do Senhor. Ele está levando a armadura material para uma armadura espiritual. Ele está usando uma matéria para explicar algo, no mundo espiritual. O capacete, o capacete que era feito de bronze, vamos dizer assim, uma espécie de metal muito forte e impenetrável, a qual o soldado usava sobre a cabeça e que ele dizia que nós tínhamos que colocar o capacete da salvação. E aqui nesta parábola nós vemos que o próprio Machia, ele está usando uma parábola, ele está contando uma história para poder explicar o mundo espiritual. Ele diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Se é uma parábola, quem é este homem rico desta parábola? O que significa esta parábola? Ora,
O homem rico representado aqui nesta parábola era o povo judeu. O povo judeu é o homem rico representado nesta parábola. Este homem rico, ele nunca existiu verdadeiramente, já que se trata de uma parábola. Mas este homem rico nesta história que Yeshua conta, ele está explicando, né, e representando o povo rico. Por que o homem rico desta parábola representa o povo judeu? Porque, ora, o povo judeu era um povo que viveu em muitos prodígios. Era um homem rico, porque Deus havia feito sinais, Deus havia feito prodígios, Deus havia feito maravilhas no meio daquele povo. Desde a época de Moisés, as pragas no Egito, Deus havia levantado profetas, Deus abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar. Deus fez o maná cair do céu. Deus, como aqui, vamos ver aqui no livro de Êxodo, o livro de Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21, diz que o Senhor ia com eles de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo para os alumiar. Você vê que a presença de Deus era constante no povo judeu. Durante 40 anos que aquele povo passou no deserto, não faltou comida, não faltou água, né? Durante os 40 anos que que eles passaram no deserto, Deus sempre esteve com eles. E nós não podemos esquecer da passagem de Elim, né? Lá quando eles chegam na terra de Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, né? Ali para satisfazer os desejos do nosso corpo, porque o corpo ele precisa de repouso, ele precisa de água, ele precisa de nutrientes para poder viver. E durante esses 40 anos caiu o maná, né? Caiu o maná sobre o deserto. A gente vê que codornas também pousaram no deserto. Nunca faltou a presença de Deus. Deus sempre esteve presente na vida deste homem. E depois disto, Deus enviou os profetas para o povo de Israel. Deus deu o Torá. Deus enviou o próprio Messias. O próprio Mashiach nasceu dos judeus. Então a gente vê que os judeus eram o homem rico desta parábola. Eles eram ricos porque no meio deles aconteciam sinais, aconteciam prodígios, aconteciam maravilhas, né? Esta era a riqueza que eles tinham, a presença de Deus constante. Porém, aquele povo preferiu seguir caminhos diferentes. Mesmo com todo esse manifestar de Deus, com toda esta presença constante de Deus, eles procuraram outros deuses, procuraram fazer deuses com as suas próprias mãos. Não podemos esquecer que quando Moshe estava no monte, quando Moisés estava no monte, Arão estava edificando um bezerro de ouro para ser adorado. Não ouviram os profetas, não ouviram nem mesmo o Messias, por causa da dureza nos corações, né? A dureza. E o que acontece com esse povo? Era considerado o rico desta parábola, que tinha toda a riqueza, tinha todos os sinais, todos os prodígios, maravilhas. O próprio Messias vem do meio desta nação. E agora, esta nação não dá crédito nem no Messias, nem nos profetas. Não podemos esquecer do Monte da Transfiguração,
que ali não é Elias e nem Moisés, mas sim um significado muito forte de que eles não ouviram os profetas e que também não ouviram a lei, muito menos ouviriam o Filho de Deus. Mas o texto bíblico ele continua assim, Lucas capítulo 16, versículo 20 e 21. Vamos ler esses dois versículos. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheios de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Se o rico nesta parábola representa o povo judeu, quem é o mendigo da história? O mendigo da história, representado nesta parábola, já que se trata de uma parábola, é o povo gentil, o próprio povo gentil. Como os judeus chamavam, quem era o povo gentil? O povo gentil eram os povos de demais regiões, de outras regiões, a qual tiveram esse nome intitulado pelos próprios judeus, góis, né? Ou os gentios, como nós o lemos aqui dentro da Bíblia traduzida em português. Por que esse povo era pobre? Porque eles não tinham os profetas, Deus não fazia prodígio no meio deles, né? Nem em qualquer outra nação. Eles eram esquecidos. Eles não podiam entrar nas sinagogas. Eles não podiam entrar dentro de uma sinagoga. Eles não podiam cultuar, né? Deus nunca fez prodígios, sinais, maravilhas no meio deles. E eles comiam das migalhas que caíam da mesa. Que migalhas são essas que caíam da mesa? Alguns judeus, esporadicamente, pregavam algumas palavras. E esse povo ouvia a palavra que era pregada e se alimentavam apenas de migalhas, de pequenos textos, de pequenas pregações que eram comentados no mercado, na feira, né? Assim por diante. Estou fazendo uma colocação aqui para que você entenda, né? Quando você está no ponto de ônibus, entra um assunto sobre Deus, sobre Bíblia, sobre religião, e você ali acaba expressando a sua verdade, a verdade que você aprendeu dentro das Escrituras Sagradas. Esse povo, quando eles queriam se alimentar da palavra de Deus, eles ouviam o que alguns falavam, já que não podiam entrar nas sinagogas. Mas vamos acompanhar o texto. Diz assim, continuando o texto: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bom, nós não podemos esquecer que Cristo aqui está falando por parábolas, né? Está falando por parábolas. Ninguém aqui está indo para o seio de Abraão. Ninguém aqui está indo para o lago de fogo ou o inferno, como alguns conhecem, né? Após a morte. Porque todos que morrem, a partir do momento em que o ser humano morre, ele volta ao pó da terra. E no pó da terra, ele permanece dormindo até que venha o juízo. Senão, o próprio Machia, o próprio Jesus, ele não diria as seguintes palavras aqui no livro de João, capítulo 3, acompanhe comigo, João capítulo 3, versículo 13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem
que está no céu. O próprio Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu, a não ser Ele mesmo, a não ser Ele próprio. Então a gente vê que ninguém subiu ao céu a não ser o próprio Messias. Deus, Ele disse que o homem era pó e que ao pó ele voltaria. Então essas são palavras de Rachê, que o homem é pó e que ao pó ele voltaria. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Bereshit, livro de Gênesis, lá no capítulo 3, no versículo 19, diz assim a palavra: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Estas são palavras do próprio Deus, do Eterno. E ele diz também no livro de Salmos 146, 4, o profeta Davi está dizendo as seguintes palavras: sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Olha o que acontece quando uma pessoa morre. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Os pensamentos, eles perecem, cessam. Como pode alguém estar, teoricamente, como a multidão diz, no céu ou no inferno, né? Sabendo-se do que está acontecendo na terra, o que está acontecendo no céu, ou no seio de Abraão, como você queira colocar. Alguns caracterizam como primeiro, segundo, terceiro céu, né? Embora sem fundamento bíblico, mas com algumas teorias teológicas que foram colocadas, né, implantadas pela Igreja Romana a partir do século III, quando Santo Agostinho pegou a teoria de Sócrates e de Platão, não é assunto de hoje, nós vamos falar outro dia, e implantou isso dentro da religião, né? Será que quem está morto, será que quem morreu pensa? Será que quem realmente está morto sabe a diferença daquilo que está acontecendo aqui na terra, ou do que está acontecendo no céu, ou no seio de Abraão? Ora, o profeta Daniel, ele deixa um texto muito sábio para nós. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. O próprio profeta, ele diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha que coisa interessante que o profeta Daniel, ele fala aqui no capítulo 12, no versículo 2. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo, né? Cada um recebendo aqui a sua recompensa de acordo com as suas atitudes, né? Então veja bem, os que estão dormindo no pó da terra, eles ressuscitarão para receber a vida eterna, né? E outros ressuscitarão para receber a sua condenação, o horror eterno, a justiça, a fúria de Deus. Então veja bem,
Se essas pessoas necessitam ressuscitar para receber cada um o seu galardão, como é que elas, ao morrerem, já receberam a sua recompensa? Como é que a pessoa morre e ao mesmo tempo recebe a sua recompensa e depois ela tem que vir aqui e ser julgada novamente, né? Vamos falar aqui de um outro Lázaro. Vamos falar Lázaro, irmão de Maria e de Marta. Lázaro, a própria Escritura diz que ele já estava morto há 4 dias. Quando Yeshua, quando Jesus chega ali na casa de Marta e de Maria, Lázaro já estava morto há 4 dias. Tanto que falava assim: mestre, já cheira mal. Já cheira mal, estava morto há 4 dias. Se a teoria teológica de muitos por aí dizem que aquele que é de Deus morre e vai para o céu, né? Eu creio que Lázaro não ia querer voltar para a terra se ele estava lá no céu, né? Se Lázaro estivesse lá no céu e Jesus falasse: Lázaro, sai para fora, ele não ia querer voltar. Se fosse você ia querer voltar? Se você estivesse lá no céu com Deus, os anjos, a maravilha no paraíso, você ia querer voltar? Eu creio que não, né? Mas Lázaro estava morto. Ele não tinha ciência, não sabia de nada que se passava, os seus pensamentos havia perecido, né? Então veja bem, uma coisa interessante: se a pessoa já estivesse recebido a sua recompensa, não haveria motivo nenhum dela voltar aqui à terra, ressuscitar para receber a sua recompensa. E se aquele que já estivesse no lago de fogo, não ia precisar ressuscitar novamente para ser lançado novamente no lago de fogo. Não tem cabimento, né? Na verdade, essa é uma teologia que começou a partir do século III. Mas a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 9, vamos ler primeiro o versículo 5, depois nós vamos ler mais algumas passagens, depois nós vamos voltar para o livro de Lucas. Capítulo 9, versículo 5 de Eclesiastes diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Veja, nós sabemos que um dia nós vamos morrer, a não ser que Yeshua voltasse agora e seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Mas a única certeza que nós temos é da morte, né? A gente sabe que todo vivo há de morrer. Ele diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Olha que coisa interessante. Os mortos não sabem de coisa nenhuma, e nem tampouco têm recompensa. Não tem recompensa nenhuma, nem recompensa boa e nem recompensa ruim. Pelo menos é o que a Bíblia está afirmando aqui. Não tem recompensa, mas a sua memória, né, o seu pensamento, né, tudo está armazenado na sua memória, né? A sua memória ficou entregue ao esquecimento. O que é o esquecimento? Esquecimento é aquilo que você esquece. Você formatou o HD do seu computador, acabou, não tem mais nada ali, né? Ficou entregue ali ao esquecimento. Ou então você desligou o seu computador. O seu computador desligado, ele não pensa, ele não vai fazer nada, ele está desligado, não tem uma fonte de energia que nutre ele para ele alimentar o HD, né? Se você despluga da tomada, despluga da bateria, não tem energia suficiente para alimentar o HD. Então ficou entregue ao esquecimento.
Então, eles também não estão no purgatório. Não estão no purgatório, porque não há recompensa após a morte. Não existe recompensa após a morte. A recompensa é após a segunda ressurreição. A ressurreição, né? A primeira ressurreição há de se acontecer com os justos, é o que diz em 1 Tessalonicenses, depois nós vamos falar sobre isso. E a segunda ressurreição, após o milênio, 1000 anos depois, aqueles que serão julgados, né? Lucas capítulo 16, versículo 24, seguindo com o assunto de hoje, que é a nossa parábola. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ora, se não se tratasse de uma palavra, que almas seriam essas, né? Que falam, que ouvem, não é verdade? Que tinha sede, e se tem sede, é necessário que se tenha língua, né? Que se tenha dedo para molhar, e que se viu porque tinha olhos, né? Então, que tipo de almas são essas, né? Se tinha língua, então tinha boca. Se tinha boca, é necessário um rosto para se colocar a boca, né? Então, se tem um rosto, é óbvio que se tem cabeça. Se tem ouvidos, ouvem, é porque tem uma orelha, né? Se tem dedos, é porque existe membros, tem braços, né? Tem a mão. Não é verdade? É necessário que se tenha uma mão, um dedo, né? Ou então fica igual lá aquele desenho da família Adams, que tem só a mão, né? Não, é necessário que se tenha um braço, que se tenha um tronco, né? Dedos, pernas, etc, né? Se falavam é porque tinham sentimentos, não é verdade? Se tinha sede é porque tinha um corpo com necessidades fisiológicas. Então, que tipo de alma é essa que tem um corpo com necessidades fisiológicas de beber água, né? Que coisa é essa, né? Se não se trata de uma parábola, mas aqui nós estamos falando de uma parábola, né? Lucas 16, versículo 25, o texto continua dizendo: Disse, porém, a Abraão: Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Olha que coisa interessante. Lembra-se que recebeste os teus bens em tua vida. E a Lázaro somente recebeu males, e agora este é consolado e tu é atormentado. O povo judeu, ele foi abençoado por Deus, recebeu todos os tipos de riqueza, não só riquezas espirituais, mas como riquezas físicas, materiais, né? Esse povo foi agraciado por Deus, foi abençoado por Deus. Havia manifestação da glória de Deus no meio deles. Deus manifestava a sua glória no meio deles. E mesmo assim, muitos preferiram não andar segundo os mandamentos de Deus. Muitos não quiseram obedecer os fundamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus não é para ser entendido. Os mandamentos de Deus é para ser obedecido. A criatura não tem que querer entender o Criador. Nós estamos aqui, fomos criados por Deus, não para entender Deus. Sabemos que a Ele está toda a sabedoria, toda a perfeição, e que
o próprio Eterno tem pensamentos de paz e não de mal sobre a nossa vida. Mas este povo foi agraciado com toda a riqueza aqui em vida, com toda a sua glória, e agora desprezaram os mandamentos de Deus, adorando outro, transgredindo principalmente o primeiro mandamento, que não é ter outros deuses além do Eterno, de Hashem, do Criador, né, de todas as coisas. E agora eles estão aqui transgredindo os mandamentos de Deus, né? O povo gentil por ser um povo pecador, por ser um povo idólatra, né, só recebia migalhas. Era um povo que já era por si próprio idólatra. Era um povo que já nasceu no meio da idolatria, do paganismo, né? E eles só recebiam as migalhas. Mas o texto ele continua, vamos lá, versículo 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, após o juízo final, após quando tudo se findar, os salvos, eles jamais poderão se aproximar daqueles que forem lançados no lago de fogo. Nós não teremos acesso àqueles que serão lançados no lago de fogo. E muito menos aqueles que serão lançados no lago de fogo saberão o que está acontecendo na Nova Jerusalém, né? Saberão o que está acontecendo na terra, no paraíso restaurado por Deus, né? Naquele novo céu, naquela nova terra que João vê no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Então, lá no lago de fogo, os ímpios vão estar recebendo a sua sentença, vão estar recebendo a sua recompensa. E que recompensa terrível, né? O homem, o ser humano, de tudo que você falar, Hitler, de muitos outros homens terríveis, né, que já se passaram por aqui, não se pode comparar a fúria de Deus sobre a vida destas pessoas. O livro das Revelações, ele diz assim para nós, o livro de Apocalipse de João, ele diz assim, lá no capítulo 20, versículo 12, ele diz assim: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha que coisa interessante. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, ninguém vai poder lastimar. Ninguém vai poder ter misericórdia, sentir misericórdia dos ímpios, porque eles foram colocados lá no fogo eterno por Deus, segundo as suas próprias obras, a qual estão escritas no livro que o próprio Deus está escrevendo. O próprio Deus está escrevendo este livro. Então ninguém mais terá o poder, acesso a isso, a não ser o próprio Eterno. Mas continuando aqui com a parábola do rico e do Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo 27, até o 29, vamos ler, diz assim, ele disse, rogo-te, pois, ó Pai, que os mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ora, que Moisés e os profetas são esses que o Mashiach está dizendo? Se aqui o próprio Moisés já está morto, Moisés morreu, segundo o que diz o capítulo 1, versículo 1 do livro de Josué, né? Ouçam-nos, o povo judeu, o que isso significa? Se você crê, se você acredita que
este Lázaro está realmente no seio de Abraão e que não se trata de uma parábola, então você está dando linha, base ao segmento espírita, né? De que um morto pode voltar para poder comunicar-se com a tua família, falar-se com a tua família. Então a gente tem que tomar cuidado em muitas crenças, porque estas crenças nos faz a gente transgredir o próprio fundamento bíblico, que é o fundamento da palavra de Deus, dando ideologias a crenças aceitas que não são permitidas pelo Eterno. O Eterno condena esse tipo de crença. Mas veja bem, que Moisés e os profetas são esses? Jesus ele está dizendo aqui que o povo tinha a lei, tinha o Torá, tinha os ensinamentos do Senhor, e os profetas, as profecias, e mesmo assim não seguiram esta bússola, não seguiram este caminho, este ensinamento, este mapa. Foi entregue-lhe um mapa na mão do povo judeu. E mesmo assim eles preferiram não seguir este mapa. Eles preferiram transgredir-se cada um segundo o seu próprio caminho. Né? Eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus, seguindo outros deuses, abandonando o princípio da sabedoria de Deus. Né? Vamos lá continuando. Lucas capítulo 16, versículo 30 ao 31. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos, olha, preste atenção nesse versículo, né? Mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditaram, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Aqui tem um mistério aqui. Existe um mistério muito grande aqui, né? Deus, ele fez muitos sinais, ele fez muito maravilhas no meio do povo judeu, através dos profetas, através do próprio Moisés, através de Josué, através dos profetas. A gente lembra aí de alguns, como o próprio profeta Samuel, Isaías, né, Oséias, Abacuque, como outros que trouxeram uma palavra messiânica, na verdade. E o próprio profeta Zacarias, né? Não é só o profeta Isaías que é um profeta messiânico, mas o profeta Zacarias fala, né, das profecias sobre o Messias, né? Então Deus ele fez sinais, e mesmo assim o povo não ouviu, o povo virou as costas para Deus. Lázaro não, Lázaro ele era um mendigo aqui da parábola. Ele representa o povo gentil, que recebia só migalhas. Quando o povo começou a receber as riquezas, né, de Deus, quando foi? Através de quem o povo gentil começou a receber a riqueza de Deus? Através do próprio Jesus. Há um mistério aqui que você precisa entender. Jesus havia uma profecia, a profecia messiânica, de que ele viria pregar primeiramente ao povo judeu, que se trata dos 144 mil, que são o povo que ouviu o Messias no passado, creram, os judeus que creram no Messias, antes de que ele começasse a pregar para o povo gentil. A missão do Messias era pregar primeiramente ao povo judeu. Só então, depois de pregar a casa de Israel, pregar ao povo gentil. Tanto que aquela mulher cananeia chega para Jesus e diga: mestre, me socorre, me ajuda, porque a minha filha está terrivelmente enferma, em algumas versões endemoninhada. E o que Jesus responde para ela?
Você consegue entender por que Jesus disse isso? Jesus falou assim: posso eu tirar da mesa dos meus e dar aos cães? E aquela mulher olha para Jesus e fala assim: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa. Então veja bem, Jesus aqui ele está com a missão de pregar primeiramente para o povo judeu. E aquela mulher era uma mulher cananeia. E a missão agora não era para eles. Seriam mais tarde aquele povo que o Messias disse a outras ovelhas que convém agregar-se a este rebanho. Mas após este período de pregação à casa de Israel, o Messias começou a pregar ao povo gentio. O Messias pregou muito pouco ao povo gentil, porque logo foi crucificado. A morte de Jesus foi uma morte inteiramente política. É claro que não podemos esquecer que se trata de uma profecia, mas a morte política. O texto original diz que ele veio para os do seu ofício e eles não o receberam. Jesus era sacerdote. Ele veio para os sacerdotes e os sacerdotes não o receberam. E os sacerdotes reuniram o corpo do sinédrio e disse assim: matemos ele antes que todos creiam nele. E então virá os romanos e tirarão o nosso poder. Então a morte de Jesus foi feita pelos sacerdotes inteiramente política, uma morte política. É óbvio que havia uma necessidade, porque a multidão estava crendo no Messias, porque ele começou a pregar agora a Lázaro, aos gentios, ao povo gentil, e o povo gentil começou a se enriquecer depois dos apóstolos, porque então os apóstolos começaram a pregar ao povo gentil. E alguns ainda com algumas teorias judaicas, como o próprio apóstolo Pedro, que começou a pregar algumas teorias judaicas e que Raul Rachalia, o apóstolo Paulo, repreende ele. Lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 10, ele é repreendido, o apóstolo Pedro é repreendido pelo apóstolo Paulo. Porque agora se tratava de agregar-se a Lázaro, agregar-se o povo gentil a este rebanho. E quando o Messias começou a pregar para Lázaro, para este povo gentil, o povo creu. O povo gentil creu. Eles não viram o mar se abrir, eles não viram o maná cair do céu, eles não viram os milagres acontecendo no deserto, mas eles creram. Por esse objetivo que o Messias curava os cegos, os leprosos, independentemente de crença, de religião. Porque agora era necessário que se houvesse riqueza também no meio do povo gentil. Era necessário agora que isso se expandisse. Então veja bem, muitos pregam que as pessoas ao morrer vão para o céu ou para o inferno. Só que essas crenças nunca foram ensinadas nem pelos profetas, nem pelo Messias e nem pelos apóstolos. Por ninguém. Nem Jesus Cristo pregou essa teologia de que aquele que morre já vai para o céu ou vai para o inferno. Isso não tem fundamento bíblico. Isso não está escrito na Bíblia. Essa crença, ela foi baseada através da teoria de um filósofo grego chamado Sócrates. Ele escreveu um livro que inclusive eu estou com ele aqui nas mãos, que tem por título O Destino da Alma Após a Morte. É um livro baseado na teoria do filósofo grego, né? Ele dizia aqui neste livro, olha, ele diz assim: este homem, um homem filósofo, né? Ele dizia assim: os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno e os meio-termos vão para um purgatório. Olha o que Sócrates escreveu 400 anos
no ano 400. Veja bem, antes de Cristo. Que coisa interessante isso, né? Santo Agostinho, ele era um filósofo. E Santo Agostinho, ele tinha acesso aos livros deste filósofo grego. E ele pegou esta teoria e implantou dentro da Igreja Romana no ano 500 DC para influenciar o povo. Santo Agostinho pegou a teoria de Sócrates no ano 500 DC para influenciar o povo. Por isso que o livro de Mateus, lá no capítulo 13, Jesus, ele explica por que ele fala por parábolas. Santo Agostinho implantou isso dentro da Igreja Romana, essa teoria de que quem morre vai para o céu ou para o inferno, com a intenção de fazer o povo seguir a Igreja Romana com medo. Só que Sócrates, ele não acreditava em Deus. O céu que Sócrates acreditava era o Monte Olimpo, onde estava Zeus, Atenas, né? Os deuses da mitologia grega. Que coisa, né? E agora isso é implantado por Santo Agostinho dentro da Igreja Romana para influenciar o povo a crer, a acreditar nessas teorias. Mas, pastor, por que é que Jesus ele falava por parábolas? Por que Jesus nunca falou explicitamente? Ora, se Jesus falasse explicitamente, matariam ele antes que ele cumprisse o seu chamado. Há tudo um propósito. E para isso a gente tem que ter sabedoria. A nossa vida, só Deus sabe quanto tempo nós vamos viver aqui. Só Deus sabe quanto tempo. Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. Sabe se eu tenho mais 50, mais 10, mais 100. Não sei quantos anos eu tenho de vida. Só Deus sabe. Então se Deus sabe, então eu vou pular do avião de paraquedas sem paraquedas, né? Então isso você acaba encurtando a sua vida por uma besteira sua, por uma falta de conhecimento seu, por uma burrice, assim dizendo. E Jesus, ele era sábio, ele tinha que cumprir a missão, ele sabia que ele seria morto. Mas se ele falasse sem ser por parábolas, muitas coisas, ele seria morto. Vamos ver porque ele falava por parábolas? Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 15, diz assim: E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhes: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Por isso lhe falo por parábolas, para que eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem compreendem, porque o coração deste povo está endurecido. Então Jesus ele falava por parábolas ao povo judeu, porque era um povo duro de coração, um povo que rejeitaram o próprio Messias. E aqui é o próprio Messias que está falando. E simplesmente por esta razão, por esse motivo, Jesus falava por parábolas, porque eles esperavam um rei que pudesse trazer grande riqueza, materiais e não espirituais. Por isso, nesta parábola, Jesus mais uma vez fala por parábolas, porque se Jesus falasse para eles que o Lázaro
aqui era o povo gentil e o rico era o povo judeu, já iam matar Jesus ali naquela mesma hora, antes que Jesus cumprisse a sua missão aqui na terra. Então, por prudência, por sabedoria, o Messias falava por parábolas. Ele compara o reino de Deus como o colecionador de pérolas, né? Ele fala a parábola do trigo e do joio. Nós vamos falar aqui também um dia sobre a parábola do trigo e do joio, que se trata da vinda do Messias. Nós vamos falar aqui também quem serão os levados e quem serão os que serão deixados. Estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Quem é que vai ser levado e quem é que vai ser deixado? O que a tua religião tem te ensinado? Nós vamos falar sobre isso também. Mas hoje gostaria só de deixar este assunto sobre a parábola do rico e do Lázaro. Nesta parábola, o rico representa o povo judeu e Lázaro é o mendigo. Porque ninguém ainda está no céu ou no lago de fogo, que também não foi inaugurado ainda por Deus, que será inaugurado no último dia. Né? Então nós temos que tomar cuidado com muitas crenças que são pregadas. Nós vamos falar depois o estado do homem após a morte. Para onde é que o homem vai? Para onde o justo vai? Para onde o ímpio vai? Se não é para o seio de Abraão, se não é para o lago de fogo, aonde é que eles ficam? Não é verdade? Nós vamos comentar este assunto. Mas aqui está explicada a parábola do rico e do Lázaro. Se trata de uma parábola. Não é um fato real, verídico. Né? Eu agradeço a todos pela sua atenção. Que o Eterno possa iluminar o teu coração. E que você possa fazer uma oração neste momento. Ah, Senhor, nós entramos na tua presença neste momento e nós pedimos que o Senhor tire do nosso coração toda a religiosidade, toda a crença que fecha os nossos ouvidos para a tua palavra, para a tua verdade. E que a tua palavra registrada nas Escrituras sirva para abrir a nossa visão espiritual e enxergarmos aquilo que está registrado dentro das Escrituras. Ajude a cada um ler as tuas Escrituras atentamente, não ler como se ler um jornal ou uma revista, mas ler atentamente, porque se trata das tuas Escrituras. Obrigado, meu Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Porque o Senhor é Deus, Rei e fiel. Deus te abençoe grandemente.